Este velho não passará de hoje. Isso resolverá, e eu terei tudo. Esse filho envenenou seu próprio pai para ficar com a herança, mas a Virgem Maria o deu uma lição. Amanhã acordava devagar em Bauru, interior de São Paulo, onde as ruas ainda guardavam aquele cheiro de café coado e pão quente que vinha das casas antigas. Era outubro, mês em que as jabuticabeiras começavam a dar fruto e os passarinhos cantavam mais cedo. Naquela cidade de fazendeiros aposentados e histórias de trabalho honesto, morava seu Olavo, 78 anos de idade, corpo ainda firme apesar do tempo, mãos calejadas de quem passou 50 anos atrás de um balcão de comércio. Seu Olavo não era rico, mas tinha o suficiente. 3 casinhas simples que alugava para ajudar no sustento, uma chácara nos arredores onde plantava verduras e criava galinhas, e uma poupança guardada com sacrifício. Vivia sozinho desde que a esposa partiu, 5 anos atrás. A solidão pesava, mas ele se acostumara. Rezava o terço toda noite antes de dormir, conversava com as fotos da parede, e esperava as visitas do filho. Gilberto era esse filho. 46 anos, cabelo começando a ralear, olhar que nunca se fixava em nada por muito tempo. Visitava o pai quase toda semana, sempre com sorrisos largos e abraços que pareciam verdadeiros. Seu Olavo não percebia, ou não queria perceber, que aqueles abraços eram vazios. Que o filho não vinha por amor, mas por interesse. Que cada visita era uma avaliação. Quanto velho ainda tinha? Quanto tempo faltava para a herança? Gilberto nunca conseguirá segurar emprego. Trabalhava de bico aqui, favor ali, sempre devendo a alguém. Tinha dívidas com agiotas que batiam na porta de madrugada, com bancos que ligavam 3 vezes ao dia, com amigos que já não eram mais amigos. E tinha Nádia, sua esposa, 42 anos de amargura acumulada e ambição desmedida. Nádia era o veneno que alimentava o veneno dentro de Gilberto. Seu pai não vai durar para sempre, ela dizia, mexendo o café com força desnecessária. Quando ele for, a gente vai ter as casas, a chácara, o dinheiro da poupança. A gente vai poder respirar. Pausava, olhava para o marido com aqueles olhos que cobravam. Mas quanto mais ele demora, mais a gente afunda. Você não vê isso. Gilberto via. Via demais. E aquelas palavras foram plantando sementes que germinaram rápido, como erva daninha em terreno fértil. Começou a calcular. Começou a imaginar. Começou a olhar para o pai não como ser humano, mas como obstáculo. E obstáculos, pensava ele nas madrugadas insones, podiam ser removidos. Foi numa manhã comum, quando o sol ainda estava fraco, que Gilberto tomou a decisão que definiria sua eternidade. Visitaria o pai como sempre fazia. Tomariam café juntos como sempre tomavam. Mas dessa vez, algo seria diferente. Algo terrível. Algo que nenhum filho deveria sequer pensar. O relógio marcava 7 horas quando Gilberto estacionou o carro velho na frente da casa do pai. Seu Olavo já estava acordado, sempre acordava cedo, costume de comerciante. Abriu a porta com aquele sorriso que só pais têm, sorriso que perdoa tudo, que espera o melhor mesmo quando deveria desconfiar. Bom dia, meu filho. Já estava esperando você. Fiz café bem forte, do jeito que você gosta. Entraram. A casa cheirava a sabão de cocô e alecrim. Seu Olavo havia limpado tudo na véspera, querendo que o filho encontrasse tudo bonito. Na mesa da cozinha, pães na cesta de vime, manteiga no potinho de cerâmica, açucareiro de vidro com flores pintadas, herança da falecida esposa. Gilberto olhou para aquele açucareiro. E seu coração bateu mais forte. Vou só no banheiro, pai, disse, forçando a voz a soar normal. Já volto. Seu Olavo assentiu, começando a servir o café na cafeteira esmaltada. Gilberto foi até o armário da cozinha. Sabia onde o pai guardava o veneno de rato, aquele pote amarelo com símbolo de caveira, usado para controlar pragas na chácara. Pegou-o. Suas mãos tremiam, mas não de arrependimento. Tremiam de nervosismo, de medo de ser pego, de ansiedade pelo que viria depois. Com movimentos rápidos, abriu o açucareiro. Despejou o pó branco dentro. Mexeu com a colher para misturar. Fechou. Guardou o veneno de volta. Respirou fundo. E voltou para a mesa como se nada tivesse acontecido. Seu Olavo voltou do fogão com a cafeteira fumegante. Esse café tá bom demais, filho. Comprei lá na torrefação nova, aquela perto da rodoviária. Serviu as 2 xícaras. Empurrou o açucareiro para o meio da mesa. E começou a contar histórias.
Histórias de quando Gilberto era criança, de quando aprendeu a andar, de quando levava no colo para a missa de domingo. Gilberto fingia ouvir, mas por dentro, estava contando. Contando quanto tempo levaria. Contando quanto açúcar o pai colocaria. Contando os minutos até que pudesse sair dali e esperar a notícia que fingiria ser surpresa. Seu Olavo pegou o açucareiro. Colocou 2 colheres generosas no café. Mexeu calmamente, ainda falando, ainda sorrindo. Levou a xícara aos lábios. Bebeu o primeiro gole. E Gilberto observava. O café desceu quente pela garganta de seu Olavo, e ele suspirou satisfeito. Tá vendo, filho? É esse tipo de momento que faz a vida valer a pena. Café bom, companhia melhor. Gilberto forçou um sorriso, mas seus olhos não acompanhavam. Estavam fixos na xícara do pai, como quem observa experiência científica, fria, calculada, distante. Conversaram por mais meia hora. Seu Olavo falava de como a chácara estava bonita, de como as galinhas estavam botando bastante, de como sentia saudade da esposa, mas sabia que ela estava em paz. Gilberto respondia com monossílabos, acenava com a cabeça, fingia atenção. Mas por dentro, uma única pergunta martelava: quanto tempo? Quando terminou o café, Gilberto se levantou apressado. Preciso ir, pai. Tenho que resolver umas coisas na cidade. Seu Olavo, sempre compreensivo, assentiu. Vai com Deus, meu filho. Volta logo, viu? A casa fica mais alegre quando você tá aqui. Abraçaram-se. Gilberto sentiu os braços do pai ao seu redor, braços que o haviam carregado quando criança, que o haviam protegido, consolado. E não sentiu nada. Ou pior, sentiu alívio, porque logo aqueles braços não estariam mais lá para cobrar afeto que ele não tinha. Saiu. Entrou no carro. Desligou o celular. E foi para casa esperar. 2 horas se passaram. Seu Olavo estava na sala, lendo o jornal, quando a primeira onda de náusea chegou. De início, pensou que fosse algo que comera no almoço do dia anterior. Mas a sensação piorou rápido, dor abdominal que rasgava, tontura que fazia o mundo girar, vômito que subia incontrolável. Tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. Rastejou até o telefone fixo na mesinha da sala. Com mãos tremendo, discou o número da vizinha, Dona Cláudia, 70 anos, amiga de décadas, a única pessoa em quem confiava depois que esposa partiu. Cláudia, eu não tô bem, por favor. A voz de seu Olavo saiu fraca, arrastada. Dona Cláudia não perdeu tempo. Atravessou o quintal correndo, entrou pela porta dos fundos que nunca estava trancada. E o encontrou no chão da cozinha, vomitando sangue, o corpo convulsionando. Meu Deus, Olavo, o que aconteceu? Ela pegou o telefone, ligou para a ambulância, segurou a mão do amigo enquanto esperava. Seu Olavo tentava falar, mas não conseguia formar frases. Apenas gemia de dor, dor que ia além do físico, dor que parecia rasgar a própria alma. A ambulância chegou em 15 minutos, mas pareceram 15 horas. Os paramédicos o colocaram na maca, conectaram soro, fizeram perguntas que Dona Cláudia não sabia responder. Ele comeu alguma coisa diferente? Tem alguma doença? Toma remédio controlado? Ela não sabia. Só sabia que o amigo estava morrendo na sua frente e ela não entendia por quê. No hospital, os médicos fizeram exames de urgência. Intoxicação grave, disseram. Mas intoxicação por quê? Os sintomas indicavam veneno. Mas qual? Como? Seu Olavo estava sedado, incapaz de explicar. E o corpo dele lutava contra algo que os médicos ainda não conseguiam identificar. Dona Cláudia ligou para Gilberto dezenas de vezes. O celular estava desligado. Deixou mensagens. Ligou para a casa dele. Nádia atendeu com voz irritada. Ele tá dormindo. Trabalhou a noite toda. Mentira que Nádia sabia ser mentira, mas repetia como quem ensaia. Foram 3 horas até que Gilberto percebeu as ligações. Quando ligou de volta e ouviu que o pai estava no hospital, fingiu choque perfeito. O quê? Meu Deus, o que aconteceu? Eu vou para aí agora. Chegou ao hospital correndo, ofegante, com lágrimas que pareciam reais. Os médicos explicaram: intoxicação grave, causa ainda desconhecida, estado crítico mas estabilizado. Gilberto segurou a mão do pai inconsciente, chorou na frente dos enfermeiros, perguntou o que poderia fazer. Por fora, era o filho dedicado. Por dentro,
Calculava. A dose havia sido suficiente. Se o pai sobrevivesse, desconfiaria? E se desconfiasse, o que fazer? Dona Cláudia observava tudo daquele canto da UTI. E algo não se encaixava. Conhecia Gilberto desde criança. Sabia reconhecer mentira. E aquilo ali, aquelas lágrimas, aquele desespero, tinha algo de errado. Algo de teatral. Mas como acusar um filho de tentar matar o próprio pai sem prova? Como dizer em voz alta algo tão horrível? Então ficou em silêncio, observando, desconfiando, rezando para estar errada. Gilberto visitava todos os dias. Levava flores. Conversava com os médicos. Segurava a mão do pai. E esperava. Esperava o desfecho, qualquer que fosse, enquanto a cidade inteira começava a sussurrar que havia algo estranho naquela história toda. Os dias se arrastavam no hospital como sombras longas de fim de tarde. Seu Olavo estava vivo, mas cada respiração parecia custar mais que a anterior. Os médicos conseguiram estabilizá-lo após lavagem estomacal e tratamento intensivo, mas o corpo dele ainda lutava contra o veneno que corria em suas veias. Fígado comprometido, rins trabalhando pela metade, coração irregular. É milagre estar vivo, diziam os médicos entre si, olhando os exames com expressão de quem não entende. Gilberto continuava sua rotina de visitas diárias. Chegava sempre no horário de visitação, trazia revistas que o pai não conseguia ler, flores que murchavam antes de serem apreciadas. Sentava-se ao lado da cama, segurava aquela mão enrugada e manchada pelas agulhas dos soros, e falava baixinho, palavras que soavam bonitas mas eram ocas como cabaça seca. O senhor vai sair dessa, pai. É forte, sempre foi. Lembra quando trabalhou 48 horas seguidas para pagar minha escola? Lembra quando teve pneumonia e os médicos disseram que não ia aguentar, mas o senhor provou que estavam errados? Gilberto falava, mas seus olhos traíam tudo. Não olhava para o rosto do pai, olhava para os monitores, para os números que subiam e desciam, como quem torce para que desçam e não subam mais. Dona Cláudia também visitava. Levava terço, água benta que o padre havia benzido, santinhos de Nossa Senhora que colocava debaixo do travesseiro de seu Olavo. E observava. Observava como Gilberto agia diferente quando pensava que ninguém estava prestando atenção. Como relaxava os ombros quando os batimentos cardíacos do pai ficavam irregulares. Como suspirava, não de alívio quando melhorava, mas de impaciência quando não piorava. Certa tarde, enquanto Gilberto estava no corredor falando ao telefone, Dona Cláudia se aproximou da cama de seu Olavo. Ele estava acordado, mas sedado o suficiente para parecer estar dormindo. Ela pegou sua mão com carinho. Olavo, meu velho amigo, eu não sei o que aconteceu, mas eu sinto que tem algo muito errado nessa história toda. E eu vou descobrir. Você vai ver. Na cidade, as línguas se soltavam. Bauru era pequeno o suficiente para que todos conhecessem todos, e grande o suficiente para que os segredos circulassem rápido. No mercado, na feira, na porta da igreja, as pessoas comentavam. Que estranho, né? O seu Olavo sempre foi tão saudável. De repente, intoxicação grave assim, do nada. Outros acrescentavam, e o Gilberto, coitado, dizem que não sai do lado do pai. Mas engraçado, tem gente que viu ele na lanchonete rindo com os amigos enquanto o pai estava na UTI. As suspeitas cresciam como maré, mas ninguém ousava acusar diretamente. Afinal, acusar um filho de envenenar o próprio pai era acusação grave demais para ser feita sem certeza absoluta. Então ficavam nos sussurros, nos olhares atravessados, na frieza quando cruzavam com Gilberto na rua. Nádia, em casa, começava a ficar nervosa. E se ele não morrer? E se descobrirem? Você foi cuidadoso? Gilberto respondia com irritação, ninguém vai descobrir nada. E se ele sobreviver, a gente tenta de novo. Mais devagar, mais discreto. Um remedinho a mais aqui, um remedinho a menos ali. Ninguém vai suspeitar. Mas havia algo que Gilberto não calculara. Algo que nenhum veneno pode matar, que nenhuma ganância pode apagar, o amor de pai. Porque enquanto seu Olavo estava naquele leito, conectado a máquinas, sentindo dores que médico nenhum conseguia aliviar completamente, ele começou a ter momentos de clareza. Momentos em que a sedação diminuía e a memória voltava nítida como fotografia antiga. Lembrou-se do café. Lembrou-se do gosto estranho que havia ignorado. Lembrou-se de Gilberto saindo apressado logo depois. E numa madrugada, quando o hospital estava silencioso exceto pelo bip dos monitores e o arrastar de chinelos das enfermeiras no corredor,
seu Olavo abriu os olhos completamente. E compreendeu. Compreendeu tudo. Sentiu a verdade descer como água gelada pela espinha. Seu filho havia tentado matá-lo. As lágrimas que escorreram não eram apenas de dor física. Eram de uma dor que não tem nome nas línguas humanas. A dor de ser traído por quem você deu a vida. A dor de perceber que o filho que você criou, que você alimentou, que você amou acima de tudo, via você apenas como obstáculo, como dinheiro, como herança. Seu Olavo chorou sozinho naquela madrugada. Chorou até não ter mais lágrimas. E quando o pranto secou, algo nasceu dentro dele. Não ódio, não desejo de vingança. Nasceu algo muito maior, algo que só quem é pai consegue entender verdadeiramente. Nasceu o desejo de salvar o filho não da prisão, mas de si mesmo. A madrugada estava especialmente silenciosa quando seu Olavo pediu que a enfermeira trouxesse seu terço. Ela estranhou. Era 3 da manhã, horário em que os pacientes costumavam estar dormindo. Mas havia algo no olhar daquele senhor que a impediu de perguntar. Apenas trouxe o terço que estava guardado na gaveta junto com seus pertences pessoais e o colocou em suas mãos trêmulas. Seu Olavo segurou as contas gastas pelo tempo. O mesmo terço que sua falecida esposa havia rezado durante 50 anos de casamento, o mesmo que ele rezava todas as noites antes de dormir. Passou os dedos pelas ave-marias como quem acaricia rosto amado. E começou a rezar, mas não as orações decoradas. Começou a falar com Maria como filho fala com mãe quando não aguenta mais carregar o peso sozinho. Mãe, Mãe Maria. A voz saía fraca, quebrada pela emoção. Eu sei que a senhora também é mãe. A senhora viu seu filho morrer. A senhora sabe o que é amar um filho mais que a própria vida. Pausou, engolindo o choro que ameaçava cortar as palavras. Meu filho tentou me matar. Eu sei que foi ele. Senti quando o veneno entrou no meu corpo. Mas mãe, eu não consigo odiá-lo. As lágrimas voltaram, molhando o travesseiro branco do hospital. Seu Olavo continuou, com voz que era sussurro mas que ecoava em dimensões que olhos humanos não veem. Eu lembro quando ele nasceu. Tão pequeno, tão frágil. Eu segurei ele nos braços e prometi proteger ele de tudo. Prometi que nunca ia deixar nada de ruim acontecer com ele. E agora ele quer me matar. Onde foi que eu errei, mãe? Onde foi que ele se perdeu tanto? A dor na voz de seu Olavo não era de quem pede vingança. Era de quem pede socorro para salvar quem o feriu. Eu não tô pedindo para viver mais, mãe. Já vivi minha vida. Já trabalhei, já amei, já criei meu filho. Se a senhora quiser me levar agora, eu vou em paz. Mas... A voz falhou, o choro apertou a garganta. Mas se eu morrer agora, assim, envenenado, meu filho vai ser assassino. E isso vai destruir ele mais do que destruiu eu. Segurou o terço com força que não parecia possível naquelas mãos fracas. Por favor, mãe, não deixa meu filho se perder. Mostra para ele o que ele tá fazendo. Mostra para ele que ainda dá tempo de voltar. Dá para ele a chance de acordar antes que seja tarde demais. Porque eu já perdoei ele. Mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não peça, eu já perdoei. A oração continuou pela madrugada toda. Seu Olavo rezou cada mistério do terço com intenção que queimava como fogo santo. Rezou pela salvação do filho que tentará matá-lo. Rezou para que Maria, que conhece a dor de mãe e de quem ama um filho até o fim, intercedesse. Rezou até que o cansaço venceu e ele adormeceu com o terço ainda entrelaçado nos dedos. E algo aconteceu naquela madrugada. Algo que os médicos não viriam nos exames, que as enfermeiras não anotariam nas fichas. O coração de seu Olavo, que estava irregular, começou a bater num ritmo mais tranquilo. A respiração, que era curta e difícil, ficou mais profunda. Os monitores registravam melhora que não fazia sentido médico. Paciente com intoxicação tão grave não deveria estar melhorando tão rápido. Mas mais que a cura física, algo mais importante aconteceu. Aquela oração atravessou todos os véus que separam terra e céu. Chegou aos ouvidos da Virgem Maria, a mãe que conhece a dor de ver filho sofrer, a mãe que ficou ao pé da cruz quando todos fugiram, a mãe que entende de amor que não desiste mesmo quando seria justo desistir. Maria ouviu e decidiu agir. Porque aquele tipo de amor, amor de pai que perdoa a tentativa de assassinato, amor que prioriza a salvação do assassino sobre própria justiça, amor que reza pela redenção de quem lhe causou dor mortal, esse tipo de amor possui poder que move até o coração de Deus. A resposta estava vindo. Não da forma que humanos esperariam, não com punição ou vingança. A resposta viria como sempre vem quando o amor verdadeiro clama.
Viria como chance de transformação, como oportunidade de despertar, como intervenção que salva não apenas o corpo, mas principalmente a alma. E na casa de Gilberto, enquanto ele dormia ao lado de Nádia, completamente alheio à oração que seu pai fazia por ele naquele exato momento, algo começava a se mover nas dimensões invisíveis. Algo que logo, muito logo, mudaria tudo. Gilberto acordou no meio da noite sem motivo aparente. Não foi pesadelo, não foi barulho, foi como se alguém tivesse tocado seu ombro e dito acorde. Olhou para o relógio no criado mudo, 13h30 da madrugada. Nádia dormia profundamente ao lado, roncando levemente. A casa estava mergulhada naquele silêncio denso de madrugada do interior, quando até os cachorros param de latir. Tentou voltar a dormir, mas algo incomodava. Uma sensação estranha no peito, como se o ar estivesse mais pesado. Levantou-se, foi até a cozinha beber água. A casa estava escura, apenas a luz da geladeira iluminava fracamente quando ele abriu a porta. Bebeu direto da jarra, fechou a geladeira, e foi quando percebeu. Havia um cheiro no ar. Não era perfume comum, era algo suave, adocicado, como rosas recém-colhidas misturadas com incenso de igreja. Mas não havia flores na casa. Nádia odiava flores, dizia que davam alergia. E aquele cheiro era impossível, mas estava ali, preenchendo a cozinha, o corredor, chegando até a sala. Gilberto sentiu um arrepio percorrer a espinha. Voltou para o quarto apressado, como quem foge de algo que não consegue nomear. Deitou-se, puxou o cobertor até o queixo, fechou os olhos com força. É impressão. Só cansaço. Muita pressão, murmurou para si mesmo. Mas o cheiro continuava ali, agora mais forte, como se estivesse vindo das próprias paredes. E então veio o frio. Não o frio normal de noite de outubro, era um frio que vinha de dentro, que gelava os ossos antes de gelar a pele. Gilberto começou a tremer, dentes batendo, corpo todo arrepiado. Puxou mais cobertores, mas não adiantava. Aquele frio era diferente. Era como se todo o calor estivesse sendo sugado do quarto, como se o próprio ambiente estivesse mudando de temperatura em questão de segundos. Abriu os olhos assustado. E foi quando viu a luz. Começou como um brilho suave no canto do quarto, perto da janela. Gilberto piscou várias vezes, pensando que eram seus olhos pregando peças. Mas a luz continuava ali, crescendo devagar, espalhando-se pelas paredes. Não era luz elétrica, não tinha aquela dureza, aquele amarelo artificial. Era luz azul, suave como o luar, mas muito mais intensa, como se a própria lua tivesse descido e entrado pelo quarto. Tentou gritar, acordar Nádia, mas descobriu que não conseguia emitir som. A boca se abria, o ar saía dos pulmões, mas nenhuma palavra se formava. E Nádia continuava dormindo profundamente, completamente alheia ao que acontecia a poucos centímetros dela. Era como se Gilberto tivesse sido separado do mundo normal, colocado em algum lugar entre o sono e a vigília, entre o terreno e o celestial. A luz azul começou a tomar forma. Não era mais apenas claridade, estava se condensando, se materializando, se tornando algo. Ou melhor, alguém. Gilberto sentiu seu coração disparar, batendo tão forte que parecia querer sair do peito. O medo que sentiu naquele momento não era medo comum de assaltante ou de acidente. Era medo ancestral, medo que vem de saber que você está diante de algo que não deveria existir no mundo comum, mas existe, algo que é maior, infinitamente maior que você. E então, ela se revelou completamente. De pé, ao lado da cama, envolta naquela luz azul que emanava dela própria como se fosse feita de estrelas líquidas. Usava um manto que caía até o chão, azul como o céu de meio-dia, e por baixo um vestido branco que brilhava com pureza que machucava os olhos só de olhar. Mas o que mais impressionou Gilberto foram os olhos. Eram olhos de mãe, cheios de compaixão, de ternura, daquele amor que perdoa antes mesmo de ser pedido. Mas também eram olhos que viam tudo, absolutamente tudo. Viam não apenas as ações, mas as intenções. Não apenas o presente, mas o passado e o futuro. Viam a alma nua, sem máscaras, sem mentiras possíveis. E quando aqueles olhos pousaram em Gilberto, ele sentiu como se cada camada de mentira que havia construído durante anos estivesse sendo arrancada, uma por uma, deixando-o completamente exposto. Gilberto quis desviar o olhar, mas não conseguiu. Quis se esconder debaixo do cobertor como criança com medo do escuro, mas seu corpo não obedecia. Estava paralisado, não por força externa, mas porque na presença daquilo, daquela mulher de luz, qualquer tentativa de fuga parecia absurdamente inútil. Ela não disse nada ainda. Apenas olhava,
E naquele olhar havia tudo: tristeza por vê-lo tão perdido, esperança de que ainda desse tempo, firmeza de quem veio cumprir missão, e amor tão grande que Gilberto sentiu vontade de chorar sem entender direito por quê. O prenúncio estava completo. O divino havia entrado naquele quarto comum, naquela casa comum, na vida comum de um homem que havia cometido crime horrível. E nada mais seria comum depois daquela noite. A voz veio antes das palavras. Era como se o próprio ar vibrasse, como se cada molécula do quarto carregasse aquele som que era suave mas impossível de ignorar. Não era voz alta, não era grito. Era a voz de mãe quando fala com filho que errou feio mas ainda é amado. Voz firme, mas cheia de uma tristeza que partia o coração. Gilberto. Apenas seu nome. Mas quando ela disse, não foi como quando outras pessoas diziam. Foi como se cada letra carregasse o peso de toda a sua vida, suas escolhas, seus erros, seus momentos de bondade esquecidos e seus momentos de maldade cultivados. Seu nome na voz dela era espelho, e o reflexo doía. Gilberto tentou falar, tentou dizer quem é você, o que quer, me deixe em paz. Mas continuava sem conseguir produzir som. Sua boca se movia inutilmente, enquanto lágrimas começavam a escorrer sem que ele entendesse de onde vinham. Não eram lágrimas de tristeza exatamente. Eram lágrimas de quem está sendo visto verdadeiramente pela primeira vez na vida e percebe o quanto estava escondido, o quanto estava fugindo. Maria, porque agora ele sabia quem era, sua alma reconhecia mesmo que sua mente tentasse negar, deu um passo em direção à cama. Seus pés descalços não faziam barulho no chão de taco. A luz azul que emanava dela iluminava o quarto inteiro agora, revelando cada canto, cada objeto, até a poeira que dançava no ar parecia congelada na presença dela. Você envenenou aquele que lhe deu a vida, disse Maria. Não foi acusação furiosa, não foi condenação raivosa. Foi afirmação simples de fato, dita com uma tristeza tão profunda que Gilberto sentiu como se seu peito estivesse sendo esmagado. Seu pai está no hospital agonizando por causa do veneno que você colocou em seu café. Ele sabe. Ele compreendeu o que você fez. Gilberto quis negar. Quis gritar que não, que era mentira, que ele nunca faria isso. Mas na presença daquela mulher, a mentira simplesmente não conseguia existir. Era como tentar acender fogo debaixo d'água. Impossível. Absurdo. Então ficou ali, paralisado, enquanto as lágrimas escorriam mais rápido agora, molhando o travesseiro. Maria se aproximou mais. Agora estava ao lado da cama, tão perto que Gilberto podia ver cada detalhe do seu rosto. Não era rosto jovem nem velho, era rosto atemporal, que já havia visto gerações nascerem e morrerem, que já havia consolado milhões de filhos perdidos como ele. Havia dor naquele rosto, mas também havia algo mais, havia esperança. Esperança teimosa, que insistia em existir mesmo quando parecia não haver motivo. E sabe o que ele está fazendo neste momento? Perguntou Maria, inclinando levemente a cabeça, como mãe que faz pergunta que já sabe a resposta mas quer que o filho descubra sozinho. Ele está rezando. Não pedindo sua prisão. Não pedindo vingança. Está rezando pela sua salvação. Aquelas palavras acertaram Gilberto como soco no estômago. Ele imaginou o pai naquele leito de hospital, conectado a tubos, sofrendo por causa dele, e em vez de amaldiçoá-lo, em vez de querer justiça, estava rezando por ele. A imagem era absurda demais, bonita demais, e ao mesmo tempo verdadeira demais para ser negada. Porque o amor de pai é reflexo do amor divino, incondicional mesmo diante da maior traição, continuou Maria, com voz que agora tinha textura de consolo misturado com firmeza. Seu pai te ama mais que a própria vida. E mesmo você tentando tirar essa vida dele, ele só consegue pensar em salvar a sua. Gilberto sentiu algo quebrar dentro dele. Não sabia nomear o que era. Talvez fosse o orgulho, talvez fosse a dureza do coração, talvez fossem todas as camadas de egoísmo que havia construído durante anos. Mas algo estava rachando, quebrando, desmoronando. Maria estendeu sua mão, mão pequena, delicada, mas que parecia carregar poder que poderia mover montanhas se quisesse. Você ainda pode escolher, disse com firmeza compassiva que só mães conseguem ter. Pode continuar neste caminho e se tornar assassino consumado, carregar esse peso por toda a eternidade. Ou pode despertar agora e ser salvo. Mas primeiro... Seus olhos brilharam com intensidade que parecia atravessar Gilberto. Primeiro, você precisa ver tudo. E então, Maria tocou a testa de Gilberto. O toque foi suave, quase imperceptível fisicamente. Mas o efeito foi devastador. Naquele instante, o quarto desapareceu.
Nádia desapareceu. Tudo desapareceu. E Gilberto foi arrancado da realidade presente e jogado em outra dimensão, a dimensão da verdade absoluta, onde nada pode ser escondido, onde tudo é visto como realmente é. As visões começaram. E com elas, veio a dor verdadeira, não dor física, mas dor de ver a si mesmo como realmente era, de sentir o que seu pai sentiu, de compreender a magnitude do que havia feito. Era dor necessária, dor que queima para purificar, dor que destrói para reconstruir. E Maria permaneceu ali, segurando aquela alma torturada, não com julgamento, mas com amor materno que é capaz de estar presente até nos vales mais sombrios da queda humana. Porque ela veio não para condenar, mas para salvar. Veio fazer o que mães fazem, buscar filho perdido e trazê-lo de volta para casa. A primeira visão chegou como enxurrada. Gilberto não estava mais no quarto. Estava em outro lugar, outro tempo. Reconheceu imediatamente. Era a sala da casa antiga onde cresceu, a mesma que o pai vendera anos atrás para pagar seus estudos. Mas agora ele não via através dos próprios olhos. Via através dos olhos de seu pai. Sentiu o cansaço de seu Olavo voltando do comércio depois de 15 horas de trabalho. Sentiu a dor nas costas, o peso nas pernas, a exaustão que fazia cada passo custar esforço. Mas então viu a si mesmo, Gilberto com 7 anos, correndo para abraçar o pai na porta. E sentiu o que seu Olavo sentiu naquele momento. Alegria tão grande que apagava qualquer cansaço, amor tão profundo que fazia todo o sacrifício valer a pena. A visão mudou. Agora Gilberto estava num quarto pequeno, vendo a si mesmo criança, aos 8 anos, ardendo em febre. 40 graus no termômetro. Médico dizendo que era grave, que poderia ser meningite, que precisava vigiar a noite toda. E sentiu seu Olavo passando 3 noites acordado ao lado da cama do filho, esfriando sua testa com panos molhados, rezando baixinho, prometendo a Deus qualquer coisa, qualquer sacrifício, se deixasse o menino viver. Por favor, Deus, não leva meu filho. Pode levar tudo o que eu tenho. Pode levar minha saúde, meu dinheiro, minha vida. Mas deixa ele viver. Ele é só uma criança. Ainda tem vida inteira pela frente. A oração que seu Olavo fazia naquela noite distante ecoou na alma de Gilberto como trovão, e ele sentiu, pela primeira vez realmente sentiu, o amor desesperado de pai que preferia morrer no lugar do filho. As visões continuaram, implacáveis. Viu seu Olavo vendendo o carro para pagar a escola particular que Gilberto tanto queria. Viu o pai comendo menos para que ele comesse mais. Viu cada sacrifício invisível, cada sonho que o pai abandonou para realizar sonhos do filho. Viu tudo que nunca tinha percebido porque estava ocupado demais sendo egoísta, sendo ingrato, sendo cego. E então a visão mudou cruelmente. Agora Gilberto estava de volta àquela manhã, a manhã do café envenenado. Mas via através dos olhos do pai. Sentiu a felicidade de seu Olavo ao ver o filho chegar para a visita. Sentiu a confiança absoluta ao servir o café, o amor paterno ao ouvir Gilberto conversar. Meu filho veio me visitar. Que bênção! Vou fazer café bem forte, do jeito que ele gosta. E depois sentiu algo horrível. Sentiu o veneno entrando no corpo. Sentiu a queimação no estômago, a náusea subindo, a tontura começando. Sentiu a dor física indescritível, como se ácido estivesse corroendo os órgãos por dentro. Sentiu o desespero de rastejar até o telefone, de mal conseguir discar, de pensar que ia morrer sozinho no chão da cozinha. Mas pior que a dor física foi o que veio depois. Gilberto sentiu o momento exato em que seu Olavo, naquele leito de hospital, compreendeu a verdade. Sentiu a dor espiritual, dor que não tem nome, dor que é pior que morte, de entender que o próprio filho, o menino que ele criou, que ele amou mais que a vida, havia tentado assassiná-lo por dinheiro. Aquela dor era tão profunda, tão absoluta, que Gilberto quis gritar, quis que parasse, quis acordar daquilo tudo. Mas as visões não paravam. Maria segurava sua alma com firmeza compassiva, forçando a ver, forçando a sentir, porque só assim ele poderia realmente entender o que havia feito. E então veio a cena mais devastadora de todas. Gilberto viu e sentiu o pai rezando por ele naquela madrugada no hospital. Sentiu cada palavra daquela oração. Não deixa meu filho se perder. Mostra para ele o que ele está fazendo. Eu já perdoei ele. Mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não peça, eu já perdoei. O perdão impossível, absurdo, inacreditável. Perdão que não fazia sentido humano, mas era real, era verdadeiro, era oferecido livremente mesmo antes de ser pedido. Gilberto sentiu aquele perdão como onda que o cobria,
e foi demais, foi mais do que conseguia suportar. Mas as visões ainda não terminaram. Agora Maria mostrou o futuro, não um futuro, mas 2 futuros possíveis. Na primeira visão, seu Olavo morria. Gilberto era investigado, preso, julgado. Viu a si mesmo na cadeia, desprezado até pelos outros prisioneiros. Parricida. Matou o próprio pai. Nem bandido respeita bandido assim. Viu os anos se arrastando em solidão, culpa, remorso que comia por dentro como câncer da alma. Viu sua própria morte décadas depois, sozinho numa cela, sem ninguém que o visitasse, sem paz. E viu o que vinha depois da morte, não fogo literal, não demônios com tridentes. Viu algo pior, viu a consciência eterna, infinita, do que havia feito. Viu-se condenado a carregar aquele peso para sempre, eternamente sabendo que havia matado o homem que mais o amou. Mas então a visão mudou. Maria mostrou outra possibilidade. Viu a si mesmo acordando, confessando, pedindo perdão. Viu reconciliação, difícil, dolorosa, mas real. Viu o pai vivendo mais anos, anos em que finalmente se reconectavam de verdade. Viu a chance de transformação, de reparação, de vida que valia a pena ser vivida. Viu que não era tarde demais. Ainda não, mas quase. E então Maria falou, sua voz ecoando através das visões: a escolha é sua, Gilberto. Agora você viu tudo. Viu o amor que ignorou. Viu a dor que causou. Viu os 2 caminhos. Aquele que leva à danação eterna que você mesmo constrói. E aquele que leva à redenção que seu pai já ofereceu. As visões começaram a se dissipar como fumaça. Gilberto foi puxado de volta através do tempo e espaço, de volta ao quarto, de volta ao corpo. Abriu os olhos ofegante, suado, tremendo violentamente. Maria ainda estava ali, de pé ao lado da cama, olhando para ele com aquela compaixão que doía de tão pura. Escolha, disse ela simplesmente. E aquela palavra carregava peso de eternidade. Se essa história está tocando fundo em você, se está sentindo algo se mexer dentro do peito, talvez seja o momento de escrever amém nos comentários. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava. Maria começou a recuar lentamente, a luz azul que emanava dela ficando mais suave, mais distante. Mas antes de desaparecer completamente, disse uma última coisa, com voz que era sussurro mas ecoava como trovão: seu pai está esperando. Não o faça esperar até que seja tarde demais. E então ela sumiu. Não foi desaparecimento gradual cinematográfico. Foi como se ela simplesmente deixasse de existir naquela dimensão. A luz azul se apagou. O cheiro de rosas desapareceu. O frio sobrenatural deu lugar à temperatura normal da noite. O quarto voltou a ser só um quarto. Nádia continuava dormindo, completamente alheia a tudo que havia acontecido. Mas Gilberto não era mais o mesmo homem que tinha se deitado horas atrás. Algo dentro dele havia sido completamente destruído e estava sendo reconstruído de forma diferente. Sentou-se na cama, tremendo, suando frio, com o coração disparado. Olhou para as próprias mãos, as mesmas mãos que haviam despejado veneno no açucareiro do pai. E pela primeira vez realmente compreendeu o que essas mãos haviam feito. O horror veio como onda que afoga. Começou no estômago, subiu pelo peito, apertou a garganta. Gilberto levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Não choro comum de tristeza ou frustração. Era choro que vinha de algum lugar tão profundo que ele nem sabia que existia dentro dele. Soluços violentos que sacudiam o corpo inteiro, lágrimas que não paravam de escorrer, gemidos de dor que eram quase gritos abafados. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? As palavras saíam entre soluços, entre tentativas de respirar que não conseguiam ser completadas. Eu tentei matar meu pai. Meu próprio pai. O homem que me deu a vida. Que me criou. Que me amou. E eu. Não conseguiu terminar. O choro tomou conta completamente. Nádia acordou assustada com o barulho. O que foi? O que aconteceu? Mas quando olhou para o marido e viu aquele estado, viu algo nos olhos dele que a assustou. Não era o Gilberto que ela conhecia. Era outra pessoa, alguém quebrado, transformado. Gilberto, você tá bem? Foi pesadelo? Não foi pesadelo, Gilberto conseguiu dizer entre soluços. Foi real. Mais real que qualquer coisa. Eu preciso ir pro hospital. Agora. Já. Levantou-se cambaleante, procurando as roupas no escuro,
vestindo-se de qualquer jeito. Nádia tentou argumentar. São 4 da manhã. Espera amanhecer. O que você vai fazer lá essa hora? Mas Gilberto não ouvia. Só conseguia pensar numa coisa: chegar até o pai antes que fosse tarde demais. Saiu de casa sem olhar para trás. Entrou no carro velho, ligou com mãos que tremiam tanto que quase não conseguia segurar a chave. Dirigiu pelas ruas vazias de Bauru com lágrimas embaçando a visão, limpando o rosto com as costas da mão, respirando fundo tentando se controlar mas não conseguindo. Chegou ao hospital 15 minutos depois. 15 minutos que pareceram 15 horas. Estacionou torto, saiu correndo. O segurança na entrada estranhou. Senhor, não é horário de visita. Só em caso de emergência. Gilberto olhou para ele com olhos tão desesperados que o homem se calou. É emergência. Preciso ver meu pai. Por favor. O segurança, vendo aquele estado, deixou passar. Gilberto subiu as escadas correndo, não esperou o elevador, até o 3º andar onde ficava a UTI. A enfermeira de plantão tentou barrar. Senhor, o paciente está dormindo. Não pode. Mas Gilberto passou direto, como se não ouvisse, como se nada pudesse detê-lo. Entrou no quarto. A luz estava apagada. Apenas o brilho fraco dos monitores iluminava. Seu Olavo estava deitado, conectado a tubos e soros, mas acordado, como se estivesse esperando. Seus olhos se encontraram. E naquele encontro de olhares havia tudo: dor, amor, perdão, esperança. Gilberto caiu de joelhos ao lado da cama com estrondo que fez a enfermeira olhar pela porta assustada. Agarrou as mãos do pai, mãos fracas, mãos manchadas pelas agulhas, mãos que tremiam. E começou a falar, palavras saindo em torrente que não conseguia controlar. Pai, pai, fui eu. Fui eu que coloquei veneno no seu café. Eu tentei matar o senhor. Tentei matar o senhor pela herança, pelo dinheiro. Eu sou um monstro. Eu não mereço ser chamado de filho. Não mereço seu amor. Não mereço nada. Os soluços cortavam as frases. A Virgem Maria apareceu para mim. Ela me mostrou tudo. Mostrou o quanto o Senhor me ama. Mostrou o Senhor rezando por mim. E eu não consigo viver com isso. Não consigo viver sabendo o que eu fiz pro Senhor. Seu Olavo, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, apenas conseguiu sussurrar com voz fraca mas cheia de amor. Eu já sabia, meu filho. E já perdoei. Já perdoei você. Aquelas palavras quebraram o que ainda restava inteiro em Gilberto. Chorou segurando as mãos do pai como criança que se agarra à mãe depois de pesadelo terrível. E seu Olavo, mesmo fraco, mesmo doente, levantou a mão trêmula e a colocou sobre a cabeça do filho. Gesto de bênção, gesto de perdão materializado. Ali mesmo, naquele quarto de hospital às 4:30 da manhã, aconteceu algo raro, algo que poucos testemunham. Aconteceu arrependimento verdadeiro, perdão genuíno, amor que vence até a tentativa de assassinato. E no ar, imperceptível aos olhos mas real para quem tem fé, havia ainda o perfume suave de rosas, sinal de que Maria estava ali, testemunhando, sorrindo, porque mais uma alma havia sido resgatada do abismo. Gilberto pediu que a enfermeira chamasse a polícia. Ela olhou confusa, sem entender. Polícia? Por quê, senhor? Gilberto repetiu, com voz firme apesar das lágrimas. Chamem a polícia. Preciso confessar um crime. Tentei matar meu pai. Fui eu que envenenei ele. A enfermeira ficou paralisada, sem saber se aquilo era delírio, se era verdade, se deveria acreditar. Mas havia algo na voz de Gilberto, algo de definitivo, de irrevogável, que a fez pegar o telefone e ligar. 20 minutos depois, 2 policiais chegaram. Ouviram a confissão completa, como colocou o veneno de rato no açucareiro, como esperou o pai beber, como planejou tudo friamente. Seu Olavo, ainda fraco na cama, tentou intervir. Não, filho, não precisa disso. Eu já perdoei você. A gente resolve isso entre nós. Mas Gilberto balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não, pai. Eu preciso fazer isso. Preciso pagar pelo que fiz. Não posso simplesmente fingir que não aconteceu. O Senhor me perdoou, mas eu ainda preciso responder pela minha maldade. Foi preso ali mesmo. Algemado, levado para a delegacia, fichado. A notícia se espalhou por Bauru como incêndio em mato seco. O filho do seu Olavo confessou que tentou matar o próprio pai. Confessou sozinho, ninguém descobriu. Ele mesmo entregou.
As pessoas não sabiam se ficavam horrorizadas pelo crime ou impressionadas pela confissão. Nádia, quando soube, pediu divórcio imediatamente. Não quis nem ouvir explicações. Você é louco. Tinha tudo para dar certo e você vai lá e se entrega. Você é doente. Pegou suas coisas e foi embora, revelando finalmente sua verdadeira natureza. Estava ali pelo dinheiro, nunca pelo amor. Gilberto sentiu alívio. Era uma mentira a menos em sua vida. O processo foi rápido. Gilberto não tentou se defender, não contratou advogado caro, não inventou desculpas. Assumiu tudo. No dia do julgamento, o promotor pediu pena máxima. Tentativa de parricídio movida por ganância. Não há crime mais vil. Mas então seu Olavo pediu para testemunhar. Entrou no tribunal ainda fraco, apoiado numa bengala. Mas sua voz foi firme. Meu filho errou. Errou feio. Mas ele se arrependeu de verdade. Não foi pego, ele confessou. Não fugiu, ele se entregou. E eu, a vítima, eu já perdoei ele. Peço clemência. Peço que vejam que ele mudou. Que deem a ele a chance de provar essa mudança. O juiz, visivelmente tocado, deu sentença menor que a esperada. 5 anos em regime semiaberto, com possibilidade de progressão para aberto. Considerando o arrependimento genuíno, a confissão espontânea e a posição da vítima, entendo que a pena deve servir não apenas como punição, mas como oportunidade de reabilitação real. Gilberto foi levado para a penitenciária de Bauru. E ali começou a segunda parte de sua transformação. Porque uma coisa era arrepender-se, outra era viver esse arrependimento todos os dias, provar com ações que a mudança era real. Na prisão, os outros detentos logo souberam porque ele estava ali. E mesmo entre criminosos, a hierarquia moral. Parricida. Tentou matar o próprio pai. Alguns se afastavam. Outros o desprezavam abertamente. Mas Gilberto não revidava, não brigava. Aceitava o desprezo como parte da penitência que tinha que pagar. E algo extraordinário aconteceu. Seu Olavo começou a visitá-lo toda semana. Toda quarta-feira, sem faltar uma, lá estava o velho senhor na sala de visitas, levando comida, levando palavras de encorajamento, levando perdão materializado em presença. Os outros prisioneiros viam aquilo e não entendiam. O pai vem visitar o filho que tentou matar ele. Parecia loucura. Ou parecia algo maior que loucura. Parecia amor que não faz sentido humano comum. Gilberto usou o tempo na prisão de forma que ninguém esperava. Começou a estudar. Terminou o ensino médio que havia abandonado. Começou o curso técnico de marcenaria. Começou a ajudar outros prisioneiros que eram analfabetos, ensinando-os a ler e escrever. Começou a rezar, realmente rezar, não apenas repetir palavras decoradas. E começou a contar sua história. Primeiro para um colega de cela que tinha tentado suicídio. Depois para outros. Eu tentei matar meu pai por ganância. A Virgem Maria apareceu e me mostrou o monstro que eu tinha virado. Meu pai, mesmo envenenado, rezou pela minha salvação em vez de pedir minha condenação. E fui salvo, não da prisão, mas de mim mesmo. Alguns riam. Outros chamavam de maluco. Mas alguns, poucos, mas alguns, ouviam com atenção. E começavam a pensar sobre as próprias vidas, os próprios erros, as próprias chances de mudança. 3 anos se passaram. Seu Olavo continuava visitando, agora com saúde surpreendente. Os médicos não entendiam. Paciente com intoxicação tão grave deveria ter sequelas permanentes. Danos no fígado, nos rins, no coração. Mas os exames mostravam órgãos funcionando perfeitamente. Como se o veneno nunca tivesse entrado naquele corpo. Como se algo, ou alguém, tivesse curado não apenas os sintomas, mas as causas. É graça, filho, dizia seu Olavo durante as visitas. É o que acontece quando o perdão verdadeiro encontra o arrependimento genuíno. O corpo cura porque a alma curou primeiro. E Gilberto, atrás daquelas grades, começou a entender algo profundo. A prisão física era temporária. A prisão real, a prisão da ganância, do egoísmo, da dureza de coração, essa ele já havia deixado para trás na noite em que Maria apareceu. E essa era a única prisão que realmente importava. 5 anos se passaram. Gilberto saiu da prisão numa manhã de abril, quando Bauru acordava com aquele friozinho gostoso de outono. Tinha 51 anos agora, cabelos grisalhos, corpo mais magro, mas olhos completamente diferentes, olhos que haviam visto o fundo do poço e tinham voltado transformados. Seu Olavo o esperava no portão da penitenciária.
83 anos, mas com postura firme, sorriso largo, braços abertos. Abraçaram-se ali mesmo, na frente de guardas e outros prisioneiros que saíam. Abraço longo, apertado, molhado de lágrimas de ambos os lados. Não precisaram dizer nada. O abraço dizia tudo: perdão completo, amor restaurado, recomeço verdadeiro. Bem-vindo de volta, meu filho, disse seu Olavo, voz embargada. Gilberto apenas assentiu, incapaz de falar sem chorar. Entraram no carro, o mesmo carro velho que Gilberto dirigira na noite da confissão, 5 anos atrás. Mas agora estava dirigindo em direção diferente, não para o crime, mas para a redenção. Gilberto não voltou para a casa antiga que dividira com Nádia. Ela havia vendido tudo e desaparecido anos atrás. E ele não queria voltar. Aquela casa representava a pessoa que ele tinha sido, e essa pessoa estava morta. Foi morar com o pai, na casa simples onde tudo havia começado. Mas agora com propósito completamente diferente. Conseguiu emprego numa marcenaria, usando o que aprenderá na prisão. Trabalhava honestamente, chegava cedo, saía tarde. Com o primeiro salário, não comprou nada para si, usou para pagar parte das dívidas antigas que ainda existiam. Vou pagar tudo, centavo por centavo. Não quero dever nada para ninguém. Quero reconstruir minha vida do jeito certo. Aos poucos, a cidade começou a vê-lo diferente. No começo, havia desconfiança, olhares atravessados, portas que se fechavam quando ele passava. Normal. Afinal, era o homem que tentará matar o próprio pai. Mas com o tempo, vendo a mudança real, vendo trabalhar honestamente, vendo cuidar do pai com dedicação, vendo ajudar vizinhos sem pedir nada em troca, as pessoas começaram a aceitar que a transformação era genuína. Dona Cláudia foi uma das primeiras. Ela o abordou na rua certo dia. Gilberto, eu te conheço desde criança. Vi você se perder. E agora tô vendo você se encontrar de novo. Que Nossa Senhora continue te abençoando. Aquelas palavras, vindas da mulher que havia salvado seu pai e que tinha todo o direito de odiá-lo, quebraram Gilberto. Abraçou a vizinha ali mesmo, chorando, agradecendo. E então aconteceu algo que nem Gilberto nem seu Olavo esperavam. Começaram a ser convidados para falar em igrejas. Primeiro foi o padre da paróquia local. Seu Olavo, gostaria que você e seu filho contassem o testemunho de vocês para a comunidade. É história de perdão real, de transformação verdadeira. As pessoas precisam ouvir isso. Gilberto tinha medo. Pai, eu não sei se consigo. Vão me julgar. Vão me odiar. Mas seu Olavo segurou seu ombro com firmeza. Filho, se nossa história pode ajudar uma pessoa a perdoar, uma pessoa a se arrepender, uma pessoa a acreditar que não é tarde demais, então temos obrigação de contar. Foram. E Gilberto contou tudo, sem suavizar, sem esconder. Eu coloquei veneno de rato no café do meu pai porque queria a herança. Planejei friamente matar o homem que me deu a vida. A Virgem Maria apareceu na minha casa numa madrugada e me mostrou o monstro que eu tinha virado. Mostrou meu pai rezando por mim enquanto agonizava por minha causa. E aquilo me quebrou completamente. Seu Olavo completava. Eu perdoei ele antes mesmo dele pedir perdão. Porque amor de pai é assim. Perdoa antes, durante e depois. E fui curado não apenas do veneno no corpo, mas da dor na alma. Porque quando você perdoa de verdade, quem mais se liberta é você. Havia choro na igreja. Pessoas que tinham mágoas antigas de filhos, de pais, de familiares. Pessoas que achavam que perdão era impossível, que transformação era mentira. Mas vendo aqueles dois homens, pai e filho, vítima e algoz, unidos pelo perdão e pela graça, começavam a acreditar que talvez, só talvez, também fosse possível para elas. Os convites se multiplicaram. Outras igrejas, outras cidades, até um presídio onde Gilberto contou sua história para detentos que estavam onde ele estivera. Eu sei o que é estar aqui. Sei o que é carregar culpa. Mas também sei que não é tarde demais. Nunca é tarde demais quando há arrependimento verdadeiro. E numa noite, quando pai e filho estavam rezando o terço juntos na sala da mesma casa onde tudo havia começado anos atrás, viram a luz azul suave entrando pela janela. Não assustou, reconheceram imediatamente. Ali estava ela, a Virgem Maria, sorrindo com aquela ternura maternal que abraça tanto o perdoado quanto o que perdoa. Não disse nada desta vez. Não precisava. Apenas olhou para ambos com aprovação, com amor, com aquela alegria de mãe que vê filhos reconciliados. E então desapareceu,
deixando no ar apenas o perfume suave de rosas e uma paz que excede qualquer compreensão humana. Gilberto e seu Olavo se ajoelharam juntos, pai apoiando filho, filho apoiando pai. E entenderam a verdade final. O milagre não foi apenas seu Olavo sobreviver ao envenenamento. O milagre foi o amor paterno que perdoa a tentativa de assassinato. O milagre foi o arrependimento que quebra corações de pedra. O milagre foi a fé que transforma assassinos em testemunhas vivas da misericórdia divina. Hoje, anos depois daquela manhã terrível do café envenenado, seu Olavo tem 88 anos e saúde que impressiona os médicos. Gilberto tem 56, trabalha honestamente e dedica seus fins de semana a visitar presídios e comunidades para contar sua história. A casa em Bauru se tornou ponto de encontro de pessoas quebradas buscando esperança. Mães que não falam com filhos há anos. Filhos que abandonaram pais. Famílias destruídas pela ganância, pelo orgulho, pela mágoa. Todos ouvem a mesma história. Se Deus pode transformar um parricida em testemunha de amor, pode transformar qualquer um. Porque essa história não é apenas sobre veneno e perdão. É sobre algo muito maior. É sobre o amor de pai que reflete o amor de Deus, incondicional, sacrificial, impossível de entender na lógica humana comum. É sobre a Virgem Maria que não abandona nenhum filho, por mais perdido que esteja. É sobre arrependimento verdadeiro que quebra correntes que pareciam inquebráveis. Seu Olavo diz algo que ficou gravado em todos que ouvem sua história. Quando meu filho me envenenou, poderia ter pedido justiça. Mas pedi misericórdia. E descobri que misericórdia cura mais que justiça. Cura não só quem recebe, mas principalmente quem oferece. Gilberto complementa: eu merecia morte, prisão perpétua, ódio eterno. Mas recebi perdão, segunda chance, amor que não faz sentido. E esse amor me transformou mais que qualquer punição poderia. Porque punição quebra o corpo, mas amor transforma a alma. E quando as pessoas perguntam se a aparição de Maria foi real ou apenas sonho, alucinação, delírio, Gilberto responde com simplicidade: não sei explicar como foi. Só sei que era real. Mais real que qualquer coisa que já vivi. E sei que ela continua ali, esperando para aparecer a qualquer filho perdido que precise ser resgatado. Porque essa é a verdade final que essa história ensina. Nenhum erro é grande demais para o perdão divino. Nenhuma queda é profunda demais para a graça. Nenhum filho está perdido demais para a mãe que busca incansavelmente. E nenhuma família está quebrada demais para ser restaurada quando o amor verdadeiro, aquele amor que vem de Deus e se manifesta através de pais, de mães, de Maria, entra em ação. Se essa história tocou seu coração, se você também carrega mágoas, culpas, relacionamentos quebrados que parecem impossíveis de consertar, talvez esse seja o sinal que esperava. Escreva Amém nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acreditar novamente que não é tarde demais. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé e amor como esta. Deixe seu like e ajude essa mensagem a alcançar mais corações que precisam ser curados. Porque às vezes, tudo que precisamos para recomeçar é saber que existe alguém que ainda acredita em nós. Que nos perdoa antes mesmo de pedirmos. Que reza pela nossa salvação quando merecíamos nossa condenação. E que esse alguém está sempre ali, nos olhos de um pai que ama, na intercessão de uma mãe celestial, na misericórdia de um Deus que nunca desiste. A história de seu Olavo Gilberto é prova viva. Quando o amor verdadeiro encontra o arrependimento genuíno, até o veneno mais mortal pode ser transformado em remédio que cura. E até o filho mais perdido pode ser encontrado. Amém. 2 anos após Gilberto sair da prisão, quando pai e filho já viajavam regularmente contando seu testemunho por cidades do interior paulista, algo extraordinário aconteceu que provaria definitivamente que a mão de Deus estava sobre aquela história. Era uma tarde de domingo quando bateram na porta da casa de seu Olavo. Gilberto foi atender e encontrou um homem de uns 40 anos, magro, olhos fundos, aparência de quem não dormia há dias. Você é o Gilberto, o filho do seu Olavo? A voz tremia. Gilberto confirmou, desconfiado. O homem respirou fundo. Meu nome é Rodrigo. Eu preciso falar com vocês. É urgente. Sentaram-se na sala, Rodrigo visivelmente nervoso, mexendo nas mãos sem parar. Seu Olavo trouxe café, o mesmo café que anos atrás quase custará sua vida, mas que agora era símbolo de acolhimento, de recomeço. Rodrigo olhou para a xícara com expressão estranha, quase assustada. E então começou a falar. Eu ouvi o testemunho de vocês numa igreja em Marília, há 3 semanas. Fiquei sabendo que vocês moram aqui em Bauru e eu precisava vir. Porque
A voz falhou. Lágrimas começaram a escorrer. Porque eu tô planejando fazer a mesma coisa. Tô planejando matar meu pai. O silêncio que caiu na sala era tão denso que parecia sólido. Seu Olavo e Gilberto se entreolharam, chocados, mas também compreendendo imediatamente a gravidade daquele momento. Rodrigo continuou, palavras saindo em torrente como represa que finalmente rompe. Meu pai tem 72 anos. É dono de uma farmácia aqui em Bauru. Tem dinheiro guardado, tem um apartamento, tem carro. E eu tô afundado em dívidas de jogo. Apostas online. Perdi tudo. A casa, o casamento, o emprego. Só sobrou as dívidas e os agiotas batendo na minha porta toda semana. As mãos de Rodrigo tremiam segurando a xícara de café que não bebia. Comecei a pensar que se meu pai morresse, eu herdaria tudo. Pagaria as dívidas. Recomeçaria. Gilberto sentiu como se estivesse olhando para si mesmo 7 anos atrás. A mesma lógica retorcida, a mesma ganância disfarçada de solução, o mesmo abismo se abrindo sob os pés sem que a pessoa percebesse. E por que você tá aqui, Rodrigo? Por que não foi em frente? Rodrigo limpou as lágrimas com as costas da mão. Porque quando ouvi vocês contando o que aconteceu, quando ouvi o Senhor, olhou para Gilberto, falando de como a Virgem Maria apareceu e mostrou tudo, quando ouvi seu pai falando do perdão que ofereceu, eu senti como se estivessem falando comigo, como se fosse aviso, como se Deus tivesse colocado vocês no meu caminho para me impedir de cometer o mesmo erro. Voltei para casa naquela noite e fiquei olhando para o meu pai dormindo na poltrona, cansado depois de trabalhar o dia inteiro na farmácia. Ele tem 72 anos e ainda trabalha porque eu nunca ajudei em nada. Só pedia dinheiro emprestado que nunca devolvia. E eu tava planejando tirar a vida dele. A voz de Rodrigo quebrou completamente. Que tipo de monstro eu virei? Seu Olavo se levantou devagar, caminhou até Rodrigo, e colocou a mão no ombro dele com firmeza paternal. O tipo de monstro que todos nós podemos virar quando deixamos a ganância nos cegar. Mas você sabe qual a diferença entre você e meu filho 7 anos atrás? Rodrigo olhou para cima, esperando a resposta. A diferença é que você parou antes. Você acordou antes de envenenar o café. E isso muda tudo. Gilberto se aproximou também, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Rodrigo. Escuta o que vou te dizer, porque eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu vivi isso. Eu fui até o fim e quase destruí meu pai e a mim mesmo para sempre. Mas você ainda pode escolher diferente. Ainda pode sair desse caminho antes que seja tarde demais. Mas as dívidas, os agiotas, eu não tenho saída, Rodrigo murmurou desesperado. Seu Olavo apertou o ombro dele. Dívida de dinheiro se paga com tempo e trabalho. Mas dívida de sangue, essa não se paga nunca. Você acha que herdando o dinheiro do seu pai você ia ser feliz? Você ia carregar o peso de ter matado ele pelo resto da vida e pela eternidade depois. Ficaram conversando por horas. Rodrigo contou tudo, as apostas, as mentiras, o desespero crescente. E seu Olavo e Gilberto não julgaram, não condenaram. Ofereceram o que haviam aprendido da forma mais difícil, que não existe atalho que vale a pena quando o preço é a alma. Ao final da tarde, fizeram algo que Rodrigo nunca esperaria, rezaram juntos. Os três, ajoelhados naquela mesma sala onde anos atrás Gilberto e seu Olavo haviam visto Maria aparecer pela segunda vez. Rezaram pela libertação de Rodrigo do vício do jogo. Rezaram pela proteção do pai dele. Rezaram pedindo que a Virgem Maria intercedesse mais uma vez. E quando terminaram de rezar, Rodrigo sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu paz. Não era paz de quem tem todos os problemas resolvidos. Era paz de quem finalmente parou de cavar o próprio buraco e decidiu aceitar ajuda para sair dele. Vou procurar meu pai hoje mesmo, disse Rodrigo, levantando-se com determinação nova nos olhos. Vou contar tudo. As apostas, as dívidas, o que eu estava pensando em fazer. Vou pedir perdão e vou pedir ajuda. Não sei se ele vai me perdoar, mas sei que é o que eu preciso fazer. Seu Olavo sorriu, sorriso de quem conhece o coração de pai. Ele vai te perdoar. Porque é o que pais fazem. E mais, ele provavelmente já sabe de muito mais do que você imagina. Pais sempre sabem. Só estão esperando os filhos terem coragem de falar a verdade. Rodrigo abraçou os dois, chorou mais um pouco, agradeceu repetidas vezes. Quando saiu pela porta, parecia homem diferente, ainda com problemas, ainda com dívidas, ainda com caminho difícil pela frente.
mas vivo, com a alma intacta, com chance real de recomeço. Naquela noite, seu Olavo e Gilberto ficaram sentados na varanda, em silêncio contemplativo. Finalmente Gilberto falou, voz cheia de emoção: Pai, se eu não tivesse envenenado o Senhor, se a Virgem Maria não tivesse aparecido, se o Senhor não tivesse me perdoado, Rodrigo teria matado o pai dele hoje. Tenho certeza. Seu Olavo assentiu lentamente. Deus escreve certo por linhas tortas, meu filho. Nosso sofrimento, nossa queda, nossa redenção, tudo isso não foi só para nós. Foi para ser luz pro caminho de outros que estão na mesma escuridão onde você esteve. E naquele momento, os dois compreenderam algo profundo. O milagre maior não foi apenas a cura física de seu Olavo ou a transformação de Gilberto. O milagre maior era que aquela história de dor tinha se tornado história de salvação não só para eles, mas para outros. Que o testemunho deles estava literalmente salvando vidas, impedindo crimes, resgatando famílias. 3 dias depois, Rodrigo voltou. Mas dessa vez trouxe alguém, um senhor de 72 anos, cabelos brancos, olhos gentis. Esse é meu pai, senhor Alberto. Contei tudo para ele. Tudo mesmo. E ele me perdoou. Assim como o Senhor perdoou seu filho. Os dois pais se olharam, e naquele olhar havia compreensão mútua. Compreensão que só quem é pai e ama incondicionalmente consegue ter. Senhor Alberto falou com voz firme. Vim agradecer vocês por salvar meu filho. Por impedir que ele cometesse erro que nunca poderia ser desfeito. Vim agradecer por mostrarem que perdão não é fraqueza, é a força mais poderosa que existe. Os 4 homens, 2 gerações, 2 famílias, uma mesma história de queda e redenção, se abraçaram ali na sala de seu Olavo. E se alguém olhasse pela janela naquele momento, talvez visse o que eles sentiram, uma luz suave, azulada, envolvendo aquele abraço. E um perfume delicado de rosas preenchendo o ambiente, como se Maria estivesse ali, sorrindo, testemunhando mais uma vitória do amor sobre o mal, da graça sobre o pecado, da vida sobre a morte.